Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Mais um evento aqui do Atens para a gente se atualizar, né, em relação ao que pé que está nosso processo de reestruturação da carreira do PCC-TAI, do acordo que foi firmado ano passado, né, e o que está emperrando para que isso efetivamente se concretize, né, com a com a liberação, né, do orçamento por parte do Congresso para que os nossos reajustes finalmente caem em nossas contas, né? Apenas uma informação que nós nem conseguimos implementar o termo de acordo de 2024 e estamos em 2025 dando início às negociações da pauta para esse ano de 2025, tá? Então, apenas uma informação que agora, essa semana, no dia 20, nós tivemos a primeira reunião da mesa central, né, da Mesa Nacional de Negociação Permanente, para dar início à negociação das demandas das entidades sindicais do Serviço Público Federal, para que, junto com o MGI, né, Ministério da Gestão e Inovação. Todo mês de janeiro de cada ano, as entidades sindicais precisam encaminhar a sua pauta de reivindicação e, em fevereiro, tem-se, então, a primeira reunião ordinária da mesa central. Tá? Isso, então, como eu falei, aconteceu essa semana agora, no dia 20, semana passada, né? No dia 20, e, e é uma pauta extensa e as entidades sindicais estão cobrando do governo que efetivamente o ano de 2025 seja o ano em que possa avançar nas correções, das distorções de tudo que ficou para trás, principalmente em relação à parte não remuneratória em si, mas principalmente em relação à parte de legislação, né, com a revogação dos decretos, das instruções, das instruções normativas que acabam penalizando e prejudicando o serviço público, tá? Então, nós já começamos, em tese, a negociação de 2025 e ainda não tivemos efetivamente implementado o termo de acordo de 2024. Tá? Para isso, nós resolvemos, então, fazer essa conversa com os nossos filiados, né, trazendo, então, esses dois pontos aí para essa discussão. A questão da LOA, tá? Por que está atrasado, o que está acontecendo, e o nosso assessor político aqui, Francisco Domingos dos Santos, vai fazer essa apresentação. E sobre os pontos estruturais aí do PCC-TAI, o nosso assessor jurídico, doutor Matheus, vai também expor sobre esses pontos. E após a apresentação dos dois, a gente abre para perguntas, comentários e essa troca de ideias aqui entre a diretoria do Atens, sua assessoria e os filiados, tá? Pensamos inicialmente em, no máximo, 30 minutos para a fala de cada um, e depois a gente abre para as apresentações, para as manifestações, tá? Brevemente, apesar de serem conhecidos de todos nós, acredito eu, brevemente o currículo dos dois apresentadores de hoje. Francisco Domingos dos Santos, então, mestre em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, graduado em Comunicação Social, Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas, fundador de Destaque 61, assessoria e consultoria em Educação e Comunicação Social, produtor e apresentador do podcast Educação em Destaque e assessor político do Atem Sindicato Nacional. E o doutor Matheus, advogado formado no ano de 2011, pós-graduações em Direito Civil, Processo Civil e Direito Público, Constitucional, Administrativo e Tributário. Advogado associado do escritório Munemassa Advogados, com enfoque no direito público, além de possuir outras áreas de atuação, como a de família, consumidor e outros, com a representação nos estados do Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Distrito Federal, além de atuação em todos os demais estados do território nacional.
Advogado ATENS Sindicato Nacional, da ATENS UFMG, da ATENS UNB e ATENS UFRN. Essas três últimas seções sindical do ATENS Sindicato Nacional. Tá? Então é isso. Vamos agora já passar a palavra primeiro para o Francisco, né, para fazer a fala dele, e posteriormente a gente passa para o doutor Matheus. Obrigado, Paulo, e obrigado ao Athens aí pelo convite. Vou deixar só um lado aqui para ficar me ouvindo melhor. Então, quando a Ângela direcionou o convite aqui, foi para que a gente fizesse uma fala relacionada à situação em que se encontra a LOA. E eu preparei um pouco essa conversa aqui com vocês. Vai ser menos de 30 minutos, mas vindo do trabalho para cá, já aconteceu uma novidade que altera, em certa medida, o que estava no meu roteiro aqui, que é exatamente a aceitação ali pelo ministro Flávio Dino, né? Ele libera as emendas, isso após o Congresso e o governo prometerem transparência. Então, ele ficou analisando isso. Está prevista uma reunião para amanhã entre representantes do Congresso Nacional e do Executivo, mas hoje o ministro já se antecipou e, com base nas informações que ele solicitou e que o governo prestou, ele libera, então, as emendas. Então, essa é uma informação que estava no final da nossa conversa, já trouxe para o início, porque isso acabou de acontecer, agora no finalzinho da tarde, e isso muda, de certa forma, o roteiro aqui da conversa. Mas, basicamente, o que eu acho que é importante a gente ter claro é que a lei orçamentária, ela está previsto que seja aprovada até o dia 20 de dezembro, né, do ano anterior ao ano em que vai vigir. E até agora a gente não teve essa aprovação, mas não é a primeira vez que isso acontece. Nos últimos 20 anos já aconteceu pelo menos em mais duas oportunidades, ainda no governo da presidenta Dilma, em 2014, e aconteceu também no governo do Bolsonaro, ali em 2020. A LOA não foi aprovada dentro do prazo legal, regimental, e, e aí, claro que isso impõe determinados limites ao governo. O governo não pode gastar, fazer investimento, nada disso. Ele só tem que gastar com base no que havia sido aprovado no ano anterior. Então, esse é um dos limites. Mas primeiro, assim, eu acho que é importante para vocês, até mais como curiosidade mesmo, a gente informar um pouquinho sobre como que é a comissão de orçamento. A comissão de orçamento, nesse caso, ela é mista, ou seja, ela tem representante do Senado e representante da Câmara. A composição são 40 membros titulares e um número igual aí de suplentes, sendo que a Câmara entra com 30 deputados e o Senado entra com 10 senadores. É evidente que isso faz todo sentido, porque a Câmara tem 513 representantes, 513 parlamentares, e o Senado tem só 81. Então, essa composição fica assim: 40 membros da Câmara, 30, melhor, 40 membros total, sendo 30 da Câmara e 10 do Senado. Outra coisa curiosa também é que a presidência, a relatoria, fica sempre dividida. O relator, quando o relator é do Senado, é o caso agora, o presidente é da Câmara. Então, nesse momento, nós temos o presidente da Câmara, é o deputado Júlio Arcoverde, que é do Partido Progressista do Piauí, e o senador relator é o Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Então, isso todo ano é assim: tem o presidente, que é de uma das casas, o relator é da outra, nunca os dois da mesma casa legislativa. Como eu falei, isso são curiosidades aí para a gente ir se familiarizando com esse ambiente. Também está previsto no regimento do Senado, ou melhor, no regimento do Congresso Nacional, que a troca, a eleição e posse de presidente da Comissão Mista de Orçamento, ela tem que acontecer até a última terça-feira do mês de março. Então, esse ano, os mandatos, no caso, tanto do relator,
que é o Ângelo Coronel, quanto desse presidente Júlio Arcoverde, acabam ali no dia 25 de março. Portanto, por mais que se protele isso, se eles quiserem que seja aprovado ainda no período de gestão deles, nessa comissão, tem que votar até essa data. Mas nós tivemos essa semana o presidente da comissão, deputado Júlio Arcoverde, afirmou que ali pelo dia 11, aproximadamente, já seria votado a LDO. O Ângelo Coronel, numa entrevista para a agência Senado, ele disse que não, que, na verdade, dia 11 começam as discussões ali, os debates acerca da, da aprovação do relatório, mas que isso só deve se dar na prática no dia 17. Então, seria dia 17 de março a data para votação desse relatório. E por que que isso é importante? Claro, porque se votasse dia 11, há a possibilidade aí de, uma vez aprovado, e a sanção presidencial, e isso entrar ainda no ponto de você, no contra-cheque de vocês servidores, e agora na verdade, abril, já ter o benefício dos acordos assinados ali no ano passado. Se ficar para o dia 17, isso já compromete, aí o reajuste fica para maio. E a ministra da gestão, que é a Esther Dweck, ela diz, a afirmação dela é que, como a gente tem uma medida provisória que foi apresentada pelo governo no dia 31 de dezembro, assegurando a, a eficácia ali dos acordos, então, na hora que o Congresso aprovar a LOA, e aí que rodar a folha, o pagamento de vocês, vem também com retroativo. Não ficou claro, pelo menos não encontrei essa informação de forma precisa, se seria integral, né, o atrasado de janeiro, fevereiro, março, ou se eles vão escalonar isso aí nos próximos 3 meses. Então, não sei se lá na reunião que o Paulo participou esses dias, se isso foi objeto de discussão. Como que vai se dar essa reposição aí desse atrasado? Mas é isso. A gente tem, muito provavelmente, até, pelo que o coronel diz, até o dia 17. Eu até imagino que ele colocou isso um pouquinho mais para frente como uma forma de chantagem do Congresso junto ao STF, essa decisão do Flávio Dino. Como não estava claro ainda que ele se posicionaria, como se posicionou hoje, esse prazo da manifestação dele não estava dado, então é possível que ele tenha jogado isso ali para a segunda quinzena de março, para continuar a pressão, para continuar a chantagem, porque é disso que se trata. Na, o, a LDO, o projeto de lei, que é o projeto de lei número 26 de 2024, o projeto de lei do Congresso Nacional, que é LDO, ele não foi votado no prazo exatamente porque, como tem toda essa situação relativa às emendas, que vem ali desde agosto, então foi uma forma que o próprio Congresso encontrou de pressionar o governo, porque entende, que o governo teria qualquer tipo de ingerência sobre a ação do ministro Flávio Dino. Então, o governo ficando sem orçamento, ele pressionaria o ministro facilitaria as coisas para o Congresso. É claro que isso não aconteceu na prática, o ministro manteve a sua posição, o que é absolutamente correto, e cobrando o elementar, que é transparência na aplicação do dinheiro público. E agora, tão logo, tanto o Congresso quanto o governo se apresente, ele se manifeste trazendo informações que o ministro considera que atende ao que foi solicitado, então ele toma essa decisão de suspender, então, esse impedimento do pagamento das emendas. Essa decisão, que é do ministro, ainda ela já está vigorando, mas ela será submetida, evidentemente, à aprovação do plenário. Então, assim como ele fez quando decidiu
por suspender o pagamento delas, agora também, satisfeitas as exigências, ele está colocando que isso vá a voto no plenário, que deve acontecer, pela informação que eu tive, ele pelo dia 14 de março, a votação em plenário. Então, como eu disse antes, se trata basicamente de uma chantagem. O senador Ângelo Coronel, lá da Bahia, relator, como eu disse antes, ele é do PSD. O PSD, para quem não está juntando o nome à pessoa que fala em nome desse partido, é o partido presidido pelo Gilberto Kassab, que vem a ser esse camarada que já disse que o PSD não é de direita, nem de esquerda, nem de centro, enfim, o PSD é qualquer coisa que só vai para cima, porque só cresce exatamente com base nesse comportamento que ele tem de o presidente do partido ser o operador político do Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo, ao mesmo tempo em que tem ministros aqui no governo do presidente Lula. Então, esse é o Kassab, portanto, presidente do PSD. E o Ângelo Coronel, para a gente ter um desenho aí de quem é essa pessoa, ele, ele integra a bancada ruralista no Congresso, ele está no primeiro mandato de senador, mas está terminando o mandato, agora também tem que disputar a eleição no ano que vem, para renovar o mandato. O que mais? O que tem sobre o Ângelo Coronel? Quando a gente pesquisa sobre ele tem um patrimônio declarado aí de 5 milhões de reais, o que parece bastante pequeno perto do histórico desse sujeito na política, mas enfim, é isso. Ele tem uma posição bastante governista, ele vota com o governo aí em pelo menos 93% de tudo que foi apresentado pelo governo no Congresso ali de 2023, 2024, ele votou 93% favorável com o governo, que é um índice bastante alto para um parlamentar, e tá bem ali igual ao dos senadores petistas. Então é esse o Ângelo Coronel. Mas, e como eu disse antes, esse mandato dele, assim como do presidente da comissão, se esgota no dia 25 de março, e muito provavelmente eles vão querer resolver isso antes. Tratando sobre o que os dois falaram em relação à votação, o presidente da comissão falou então que dia 11 começaria esse processo e que poderia até ser votado. O Ângelo repete que não, que isso vai levar um tempinho. Até destaquei um trecho aqui da fala dele para vocês, a do Ângelo Coronel. Ele disse o seguinte: eu acho muito difícil acontecer no dia 11. Dia 11 nós devemos conversar com os líderes, começar a ajustar alguns pontos, e o mais provável é que venha a ser votado na semana seguinte, a semana do dia 17. Vou combinar com o Davi Alcolumbre para que a gente possa votar na CMO e em seguida votarmos no plenário. Mas primeiro temos que acordar isso com o presidente do Congresso, porque é ele quem faz a convocação para o plenário. Então, essa fala do Ângelo Coronel foi para a agência Senado e essa fala é de ontem. Então, tá bem quente aí. Uh, de novo, eu acho que assim, é muito importante a gente ter claro o nível de pressão que esse Congresso exerce sobre o governo. Então, a explicação é essa dessa chantagem mesmo para ter essas emendas liberadas. A gente tem um impacto direto, e aí as coisas também começaram a ser vistas de um outro modo, na hora que impactou não o salário de vocês, servidores públicos, mas no plano safra. Foi quando bateu ali que começou uma grita geral. Claro que tem aqueles que acusam o governo de não estar fazendo o suficiente, mas a pressão dos ruralistas sobre o Congresso leva a que eles se posicionem e que se chegue a uma solução. A isso, o governo já teve que editar a medida provisória ali, garantindo uma boa grana para essa gente, para se calava ali o pessoal, mas o que resolve o problema mesmo é a votação da LOA. E aí a gente tem agora, parece que as coisas encaminhadas nesse sentido. Então, juntando essa fala do Ângelo Coronel com essa decisão do Flávio Dino de hoje,
A impressão que eu tenho é de que as coisas se resolvem antes do dia 15, que as coisas tendem a acontecer antes do dia 15, porque basicamente é votar isso na comissão e na sequência votar isso em plenário. Então, quando eles querem, eles fazem isso tudo muito rapidamente. E sair tirando o bode da sala aí, que é a questão das emendas, a impressão que dá é de que eles devem apreciar logo na semana seguinte, ali mesmo, de 10 a 14, eu acho que eles devem resolver isso ainda no primeiro semestre, ou melhor, ainda na primeira quinzena. Inicialmente, eu acho que é isso, e aí eu fico aberto às perguntas de vocês. Pessoal, meu nome é Matheus, tá? Sou advogado, integrante aqui da assessoria do Mundo em Massa Advogados. O escritório aqui já faz assessoria jurídica do Aten Sindicato Nacional e de algumas de suas seções sindicais há alguns anos, tá? Infelizmente, a doutora André não pôde comparecer aqui com vocês hoje, e eu estou aqui para fazer uma breve explanação, uma breve conversa, tá? Trazer algumas principais modificações que vão vir com a medida provisória 1286 de 2024, editada no último dia 31 de dezembro, e também trazer algumas tabelas, tá? A gente tem muita informação condensada aqui e pode ser que algumas pessoas não consigam entender, mas a gente tanto vai ter um momento para responder algumas perguntas ao final, como também a Ângela já tem esse documento e eu vou já deixar aqui ela bem livre, bem tranquila para disponibilizar essa apresentação, esses slides aqui para todo mundo que quiser, tá, Ângela? Quem fizer contato, quem pedir, pode passar, até porque vão ter umas tabelas que algumas pessoas certamente vão querer ter, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto a ser tratado, como tinha dito, são as principais modificações trazidas com a medida provisória 1286 de 2024. Né? Nós temos aqui alguns pontos, e dentre eles estão. Ponto 1, a transformação de cargos vagos em cargos novos. Tá? Ponto 2, reestruturação de alguns cargos em dois cargos novos também, como o de analista em educação e o de técnico em educação. Ponto 3, que isso traz muita dúvida e também vai gerar um trabalho enorme para a gente desenvolver aí daqui para frente, tá? As novas regras de avaliação de desempenho, progressão e promoção, a gente até vai conversar um pouco mais detalhadamente sobre ela daqui a pouco. A reestruturação da carreira agora em 19 níveis, tá? Tem que fechar o som da Dora, que tá aberto o som da Dora aí, por favor. Abriu novamente. Agora foi. E o ponto 5, que é inclusive o que o Paulo estava falando agora, e Francisco também trouxe algumas explicações, o reajuste, tá, que estava previsto agora para janeiro de 2025, no importe de 9%, e o de abril de 2026, no importe de 5%, que ficou condicionado, tá, à implantação por parte do MGI para tão somente um momento posterior à aprovação da lei orçamentária anual. Obviamente que com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2025. Pegando até um gancho aqui do que Paulo falou, quanto mais isso atrasa, gera um prejuízo para vocês, porque, como ele bem falou, quando vier aquele valor cheio, vocês vão pagar uma taxa, vocês vão pagar o imposto de renda numa alíquota maior por causa dessa acumulação, tá? Isso, por óbvio, vai poder ser revisto, vai poder ser corrigido no ano seguinte, no ano de 2026, quando vocês forem fazer a declaração de renda referente ao ano de 2025. Mas, ainda assim, não deixa de ser um prejuízo. O ideal era que vocês tivessem podendo usufruir de cada centavo de vocês da forma que melhor lhe fosse conveniente. Pode passar, Angela, por favor. Tá? Aí. Algumas situações que devem ser contempladas. Passou muito. Desculpa, Matheus, está com tempo, então está rodando Nessa. rápido. Pronto. Tá.
Algumas situações que devem ser contempladas na medida provisória e na sua transformação em lei, tá? Lembrando que medida provisória ela é editada por ser uma situação urgente que ainda não foi devidamente regulamentada, então o presidente da República ele tem esse poder constitucional de editar uma medida provisória, mas essa medida provisória ela tem toda uma estrutura que ela precisa ser depois convertida em lei para que ela surta seus efeitos da melhor forma, tá? Então, pontos que devem ser contemplados e que estão sendo tratados politicamente para que sejam aplicados a todos vocês, servidores, são, primeiro deles, assegurar direitos e vantagens em caso de afastamento para pós-graduação, estricto sensu ou pós-doutorado. Nós temos, inclusive, recebido bastante pessoas aqui que têm reclamado de situações como a supressão de alguma rubrica. Isso varia muito de universidade para universidade, de cada administração interna. Mas temos recebido muitas reclamações de muitas pessoas de estados diferentes, de supressão de rubricas, quando o pessoal sai para fazer algum tipo de qualificação, seja aqui no país, seja fora. E muitas vezes, nesse período, a pessoa está com um gasto muito maior do que aquele gasto ordinário que já tem ali enquanto está com um trabalho normal. Numa situação dessa, tudo indica que essa situação tudo indica que vai ser resolvida agora também com essa reformatação da medida provisória e sua transformação em lei, para que seja garantido o pagamento ao pessoal, né, a todos vocês, independentemente se vocês estão em afastamento ou não. Outro ponto, que inclusive já gerou bastante discussão positiva, é a instituição do RSC, tá? Da forma do regulamento proposto pela Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, e dentro de prazos que ainda também vão ser trabalhados, né, para poder fazer a implementação, os requisitos de solicitação, de deferimento. Terceiro ponto, ao meu ver, muito importante, porque já deu muito problema em muita universidade, inclusive até para algumas pessoas que estão presentes aqui nessa reunião. A consideração do VBC, o vencimento básico complementar, como parte integrante, efetivamente, do vencimento básico, impedindo que essa rubrica seja absorvida em ocasiões de reorganização ou reestruturação de carreira ou de tabela remuneratória. Quem estava no serviço público aqui há mais tempo, vocês, TNS, vocês, acredito aqui que a grande maioria receba ou já recebeu o VBC, e mesmo quem ainda está recebendo, acompanhou a peleja de alguns colegas de vocês, no sentido de ter essa rubrica retirada, muitos enquanto ainda em atividade, alguns já durante a aposentadoria, tá? E sabem também como é que estão as situações de processos ajuizados ao longo dos anos, alguns com resultados positivos, outros com resultado negativo, mas que tudo indica que vai ser resolvido, tá? Também agora nessa nova formatação. Quarto ponto, o estabelecimento do reajuste de 9% agora em janeiro de 2025 e de 5% a partir de abril de 2026 para os médicos e médicos veterinários das instituições federais de ensino superior que integram o PCC-TAI, tá? A criação de regras de transição para o desenvolvimento por aceleração de carreira, que a gente até vai falar um pouco aqui superficialmente do que é que a gente já tem para hoje, tá? E informação explícita sobre o percentual do STEP constante em todos os níveis de classificação. Ângela, pode passar, por favor. Quais são os entendimentos da Comissão Nacional de Carreira hoje? Tá? O primeiro é que devem ser criados procedimentos, né? Precisam ser adotados para o caso daqueles servidores que solicitaram aceleração da progressão por capacitação e que tiveram acumulação de interstícios, ou também para os casos de progressão por mérito de servidores que já haviam cumprido mais de 2 meses até a data da edição da medida provisória.
Lembrando que ela foi editada e publicada agora no dia 31 de dezembro de 2024. Tá? Segundo ponto é a criação de aspectos práticos que sejam relacionados ao novo Instituto da Aceleração da Progressão, principalmente no que diz respeito à possibilidade de utilização de carga horária de forma somada, né, de forma acumulada, em diferentes ações de desenvolvimento, da viabilidade de concessão cumulativa da aceleração de progressão, do saldo de tempo superior a 12 meses desde a última progressão e do marco temporal para a contagem do interstício de 5 anos do efetivo exercício para a concessão das novas acelerações. Tá? Terceiro ponto, a correta interpretação do artigo 10b, parágrafo 4º, trazido lá no PCC-TAI 11.091/2005, relativamente ao interstício necessário para a aceleração daqueles servidores que já progrediram na carreira no modelo antigo, instituído da progressão por capacitação, ou seja, aquele pessoal que já tinha passado por todas as progressões, né, antes de 31 de dezembro de 2024. Ângela, por favor. Essa parte aqui está muito detalhada e muito técnica. Eu vou deixar para a gente conversar num ponto que seja mais individual, de tirar dúvida de cada um, e vou passar direto aqui para a parte da tabela, que inclusive foi essa tabela que me chamou bastante atenção e que me fez pensar logo de falar, naquele momento, de Ângela poder distribuir esse material com todos vocês, porque essa tabela traz um resumo da aplicação da progressão por mérito, de acordo com as normas trazidas agora na medida provisória 1286, e como é que está para hoje, como é que vai acontecer. A gente tem aqui, na primeira coluna, o tempo integralizado para a progressão por mérito em janeiro de 2025. Tá? A data da concessão da progressão por mérito, tomando, obviamente, situações aqui de exemplo, o saldo de meses para a próxima progressão por mérito e o mês em que o servidor, a servidora, vai conseguir a próxima progressão por mérito, utilizando esse saldo trazido agora pela medida provisória. Então, quem completou 18 meses agora em janeiro de 2025 vai ter a concessão de progressão por mérito, já contando os efeitos financeiros a partir de janeiro. Já ficando com um saldo de 6 meses para a próxima progressão e conseguindo fazer a sua próxima progressão já em julho de 2025. Tá? Então, isso aí vai ser um benefício gigantesco para muitas pessoas. Pegando uma situação aqui já intermediária, quem completou 15 meses agora em janeiro de 2025, nesse caso teria um saldo de meses de apenas 3 meses, mas ainda assim conseguiria a sua próxima progressão por mérito em outubro de 2025. Percebam que o servidor, a servidora vai ter essa possibilidade, pelo menos nesse primeiro momento, de ter 2 progressões dentro de um mesmo ano. Por último, quem completou 12 meses agora em 2025 para a última progressão, por consequência lógica, não vai ter saldo nenhum, mas ainda assim vai conseguir a sua próxima progressão em janeiro de 2026. Se a gente for olhar a data da efetiva implantação agora, por exemplo, do reajuste de quando vai vir o efeito financeiro dessa progressão anterior, a gente vai ter 12 meses, em alguns casos até menos, tá? Então, são efetivamente benefícios que estão sendo trazidos. Ângela, por favor. Aqui a gente trouxe também algumas situações da aceleração por progressão, aceleração da progressão por capacitação e as novas regras, tá? Aqui a gente vai trazer 2 situações distintas e que vão poder vão poder ser utilizadas da maneira que ficar mais conveniente para a situação funcional do servidor ou da servidora, tá? A primeira regra, que está inserida lá no parágrafo 3º do artigo 10b da medida provisória, e ela indica a possibilidade de ser realizada a aceleração da progressão por capacitação a partir da apresentação de certificado em programa de capacitação, desde que
este seja compatível com o cargo ocupado, que tenha sido respeitado um interstício de 5 anos de efetivo exercício na atividade, né? E que também tenha sido cumprida a carga horária mínima junto a cada certificação que está sendo ali apresentada. A segunda situação, está posta lá no parágrafo 4º, indica a possibilidade de ser computado um período de 5 anos de efetivo exercício para cada mudança de padrão de vencimento realizada no antigo instituto, tá? Ou seja, nas regras que estavam vigentes até antes do dia 31 de dezembro. E, por consequência, dessa forma, ser realizada uma aceleração na progressão por capacitação automática para cada uma dessas mudanças de padrão, tá? Eu sei que a gente falando tudo, por mais que tente falar pausado e explicado, pode ficar um pouco complicado de entender, tá? Mas a gente também está disponível para verificação de situações individuais, não hoje, porque vai ser impossível, mas nos atendimentos que a gente disponibiliza para vocês semanalmente, tá? Ângela, pode passar, por favor. Aqui a gente trouxe algumas situações referentes aos servidores que foram admitidos a partir de 1º de janeiro de 2025, tá? Como não é a situação de ninguém que já está aqui presente, então a gente vai pular já para esse slide final, que traz uma situação bem interessante e trata da concessão de acelerações ou progressões múltiplas e o acúmulo de interstícios, tá? A gente tinha uma problemática muito grande, porque a administração entendia que não era possível se fazer essas progressões múltiplas e esses acúmulos de interstícios. Então, tudo que acontecia nesse sentido precisava ajuizar uma demanda e depois de alguns anos é que a gente conseguiu o resultado prático, tá? Desde 2024, com esse novo parecer, o parecer número 19 da AGU, junto também com a CGU, um parecer conjunto, essas progressões elas estão podendo ser concedidas de forma múltipla, tá? A gente está conseguindo fazer um aproveitamento melhor, inclusive dos requerimentos administrativos. Não é querendo puxar a sardinha aqui, mas a nossa universidade, a UFRN, foi uma das primeiras a trazer a aplicação efetiva desse parecer. Inclusive, o pessoal chamou a gente para conversar, para ver como é que conseguiria materializar isso aí de uma forma mais tranquila para o servidor, para a servidora. E hoje a gente tem isso aí de uma forma muito mais calma de se tratar, porque sendo feito o requerimento administrativo da forma correta, vocês que estavam com períodos acumulados, que tinham algumas progressões que, por motivo de ordem pessoal, profissional, não tinham sido solicitadas, elas vão poder ser feitas agora, esses requerimentos vão poder ser feitos acumuladamente e vocês vão ter um benefício econômico, financeiro, da forma como vocês merecem, tá? Então, de momento é isso, acredito que consegui ser breve o suficiente, tá? Estou aqui à disposição para o que precisar.